Existe uma mistura de $3 na sua cozinha agora mesmo, e de acordo com o roteiro original, ela pode matar o mofo doméstico ao contato, destruí-lo profundamente na raiz e impedi-lo de voltar por meses após um único tratamento. A afirmação não é apresentada como uma pequena dica doméstica ou um atalho barato. É enquadrada como algo poderoso o suficiente para eliminar até 99% das espécies de mofo mais comuns encontradas dentro de casa, mas de alguma forma ausente dos rótulos de todos os principais produtos de limpeza vendidos hoje. É aí que a história começa. Não com uma invenção rara, mas com uma solução tão simples e tão barata que nunca se encaixou no modelo de negócios construído em torno de garrafas caras e clientes recorrentes. E é exatamente isso que dá força a essa abertura. O roteiro não diz que o método desapareceu porque falhou. Ele diz o oposto. Sugere que o método funcionou bem demais, de forma muito barata e independente para permanecer útil para uma indústria que vale bilhões. Uma solução que custa quase nada não pode ser facilmente embalada como uma necessidade premium. Um remédio que as pessoas podem fazer com ingredientes que já têm em seus próprios armários não pode ser transformado em dependência de longo prazo. Então, antes mesmo que a história chegue à ciência, ela planta uma questão muito maior na mente do espectador. O que acontece quando a resposta mais eficaz é também a menos lucrativa? Agora o roteiro amplia o enquadramento. Isso não é mais apenas sobre uma mancha persistente de mofo em um canto do banheiro ou uma pequena descoloração na parede de um porão. Ele argumenta que o mofo dentro de edifícios americanos é um enorme problema de saúde pública escondido à vista de todos. De acordo com o texto original, cerca de 45 milhões de edifícios nos Estados Unidos contêm atualmente níveis prejudiciais de mofo crescendo dentro de suas paredes. Em seguida, ele vai além, dizendo que uma pesquisa publicada na Indoor Air vinculou a exposição ao mofo e à umidade dentro de uma casa americana média a 21% de todos os casos de asma no país. O ponto é claro: isso não está sendo descrito como um incômodo cosmético. Está sendo enquadrado como uma ameaça generalizada à saúde, com consequências medidas em doenças reais, problemas respiratórios reais e visitas reais a prontos socorros. Essa mudança importa porque aumenta os riscos emocionais de tudo o que se segue. O roteiro insiste que não estamos falando de uma irritação sazonal leve ou de uma sensibilidade temporária que passa em algumas horas. Estamos falando do tipo de asma que pode enviar crianças ao hospital, do tipo de risco respiratório que as principais autoridades de saúde já reconheceram. E uma vez que essa imagem é estabelecida, a próxima ideia ganha muito mais força. Se o perigo é tão sério, então por que a resposta mais acessível foi tratada como folclore antigo em vez de conhecimento comum? Essa pergunta se torna a ponte para o resto da história, porque sugere que o verdadeiro escândalo não é apenas o fato de o mofo existir, mas que as pessoas podem ter sido afastadas da resposta mais simples por décadas. Para aprofundar esse argumento, o roteiro subitamente se afasta da casa moderna e viaja de volta a 1928. Dentro do Hospital St. Mary, em Londres, o bacteriologista Alexander Fleming notou algo estranho em seu laboratório. Um mofo havia contaminado uma de suas placas de Petri, mas, em vez de arruinar completamente o experimento, revelou algo extraordinário. As bactérias ao redor do mofo estavam morrendo. Essa observação eventualmente levaria Fleming a identificar a substância mais tarde chamada de penicilina, uma das descobertas médicas mais importantes da história moderna. No roteiro, esse momento é usado como prova de que o mofo não era apenas um incômodo doméstico que as pessoas entendiam mal. Fazia parte de uma realidade biológica que poderia afetar radicalmente a vida, a morte, a saúde e a doença. Mas o roteiro não se detém ali por muito tempo. Em vez disso, usa a descoberta de Fleming como um pivô. Ele argumenta que, embora os livros didáticos celebrem o avanço laboratorial, eles frequentemente omitem uma verdade mais silenciosa. Muito antes de os cientistas descreverem esses efeitos em linguagem médica formal, famílias comuns já observavam padrões relacionados na vida cotidiana.
Elas não tinham microscópios, ensaios controlados ou financiamento institucional. O que tinham era repetição, memória e experiência vivida transmitida através de gerações. Essa ideia prepara o espectador para a próxima fase da história, onde a descoberta científica e a sabedoria doméstica deixam de parecer mundos separados e começam a soar como duas versões da mesma verdade, uma escrita em jornais e a outra preservada em cozinhas, porões e rotinas familiares. Antes de prosseguirmos, pense nisto por um momento. Quantas coisas foram chamadas de ultrapassadas não porque pararam de funcionar, mas porque as pessoas pararam de valorizar o conhecimento por trás delas? Essa pergunta é o que conduz o roteiro para a próxima sessão. É aqui que o roteiro traz o conhecimento doméstico para o centro da história. Ele diz que as famílias que lidavam com o mofo há gerações já entendiam a mesma lógica biológica que a ciência descreveria formalmente mais tarde. Elas sabiam que certos ácidos poderiam quebrar as paredes celulares de organismos fúngicos quando usados na concentração correta. Elas sabiam que condições alcalinas poderiam sufocar o mofo na raiz. E sabiam que a oxidação poderia quebrar a estrutura molecular dos esporos transportados pelo ar, antes mesmo que esses esporos tivessem a chance de se instalar e se espalhar. Na narrativa original, esse conhecimento não veio de universidades, subsídios ou laboratórios. Veio da repetição, da memória e de pessoas comuns notando o que continuava funcionando ao longo do tempo. É isso que dá peso a esta parte do roteiro. Ele reformula a antiga prática doméstica como uma forma de ciência prática que existia muito antes de qualquer branding moderno entrar em cena. Essas famílias não precisavam de linguagem técnica para entender o que seus métodos estavam fazendo. Elas só precisavam de uma despensa, uma rotina e experiência vivida o suficiente para ver os mesmos resultados repetidas vezes. E uma vez que a história é contada dessa forma, a divisão entre remédio popular e química real começa a colapsar. O que parecia primitivo começa a soar preciso. O que era descartado como antiquado começa a parecer um conhecimento que as pessoas foram ensinadas a esquecer, em vez de um conhecimento que algum dia deixou de ser verdadeiro. O roteiro, então, tenta ancorar esse conhecimento esquecido na história escrita. Ele aponta para registros paroquiais de Somerset, Inglaterra, datados de 1842, que supostamente descreviam vinagre branco e fermento em pó sendo usados para esfregar o mofo de paredes de pedra úmidas e vigas de madeira. O que importa na história não são apenas os ingredientes em si, mas a forma como aparecem no registro. Eles não são introduzidos como uma cura de emergência rara ou um experimento local estranho. São apresentados como parte da manutenção doméstica comum, algo familiar o suficiente para ser anotado sem explicação, porque as pessoas já entendiam seu propósito. Esse detalhe ajuda o roteiro a argumentar que isso já foi um conhecimento comum, não um conhecimento marginal. A partir daí, a história passa para diários escritos à mão das Montanhas Apalaches na década de 1870. De acordo com o texto original, as mulheres nessas comunidades misturavam vinagre branco, água e bicarbonato de sódio para remover o mofo de paredes de porões e estruturas de madeira. Depois, passavam o método de mãe para filha porque funcionava e não custava quase nada. Essa frase importa porque reforça o argumento principal que percorre o roteiro desde o início. Algumas soluções sobreviveram não porque foram comercializadas, mas porque se provaram em lares reais repetidas vezes. E uma vez que essa ideia se estabelece, o espectador é empurrado para uma percepção maior. Talvez a maior diferença entre os antigos remédios caseiros e os produtos químicos modernos não seja a eficácia. Talvez seja simplesmente quem recebe o pagamento quando as pessoas os usam. O roteiro diz que esse conhecimento antigo não desapareceu porque alguém provou que estava errado. Desapareceu porque a cultura em torno da limpeza mudou. Após a década de 1950, à medida que a indústria de limpeza americana se tornava cada vez mais moldada por produtos químicos sintéticos, fórmulas à base de alvejante,
publicidade em massa e domínio das prateleiras de varejo, as pessoas foram ensinadas a ver os produtos embalados profissionalmente como a única resposta séria para os problemas domésticos. Nesse novo mundo, os métodos caseiros usados por pais e avós foram empurrados para uma categoria diferente. Eles não eram mais descritos como sabedoria prática. Foram reformulados como obsoletos, pouco confiáveis e até inseguros. De acordo com o roteiro, essa mudança teve menos a ver com falha científica do que com o poder da repetição, do branding e da influência comercial. Essa afirmação é uma das reviravoltas mais importantes de toda a história. Sugere que o que foi perdido não foi meramente um truque de limpeza, mas toda uma cadeia de memória intergeracional. Uma vez que as pessoas pararam de ser ensinadas sobre esses métodos em casa, o mercado interveio para substituir o conhecimento familiar pela dependência do consumidor. E é por isso que o roteiro enquadra isso como mais do que uma dica doméstica. Torna-se uma história sobre o esquecimento. Não o esquecimento porque a verdade parou de funcionar, mas o esquecimento porque um sistema diferente assumiu o controle e disse às pessoas que qualquer coisa não fabricada em uma fábrica, despejada em uma garrafa de marca e repetida em um comercial, não era mais confiável. Essa ideia prepara a próxima sessão, onde o roteiro finalmente explica por que os próprios ingredientes eram tão eficazes em primeiro lugar. Antes de seguir em frente, pergunte-se: quando uma geração perde uma habilidade simples que outrora resolvia um problema real, isso é progresso ou é dependência vestida de progresso? Essa é a questão que paira sobre a próxima parte. Agora o roteiro finalmente passa da história e do marketing para o mecanismo. Ele diz que o verdadeiro poder da fórmula começa com o vinagre branco destilado, que contém cerca de 5 a 8% de ácido acético. De acordo com o texto original, esse ácido acético penetra no mofo até a estrutura que permite que ele se ancore e retorne. Ele interrompe as condições de pH que o fungo necessita para sobreviver, e é por isso que o roteiro apresenta o vinagre como mais do que um limpador de superfícies. Em sua narrativa, o vinagre está causando danos químicos diretos ao próprio mofo. O roteiro, então, reforça esse ponto, afirmando que apenas o vinagre matou até 82% das espécies de mofo testadas sob condições laboratoriais controladas, incluindo variedades de mofo negro. Em seguida, apresenta o segundo ingrediente: bicarbonato de sódio. O roteiro diz que seu pH fica entre 8 e 9 na escala alcalina, enquanto a maioria das espécies de mofo sobrevive melhor em ambientes abaixo de pH 7. É por isso que o bicarbonato de sódio é descrito como criador de um ambiente quimicamente hostil para o crescimento fúngico. Ele não ajuda apenas a remover o que já está lá. De acordo com o roteiro, ele também deixa para trás um resíduo que torna significativamente mais difícil para o mofo retornar por semanas, ou até meses. E esse é o ponto-chave de toda a sessão. O vinagre ataca as colônias de mofo ativas por meio da acidez, enquanto o bicarbonato de sódio altera as condições da superfície de que os esporos sobreviventes precisariam para crescer novamente. Usada em conjunto, a fórmula é apresentada como um ataque de dois lados ao mesmo problema que custa menos de $3 no total. Neste ponto, o roteiro deixa de parecer um tutorial de limpeza e começa a parecer uma acusação. Ele diz que o problema com esta fórmula não é que ela falhe. O problema é que ela não se encaixa na estrutura econômica da indústria de tratamento de mofo. De acordo com o texto original, o mercado de inibidores de mofo dos Oersima foi avaliado em mais de 1,3 bilhão de dólares em 2024, enquanto o mercado mais amplo de produtos de limpeza doméstica já havia ultrapassado 40 bilhões. Contra números como esses, um método construído a partir de vinagre branco e bicarbonato de sódio torna-se um beco sem saída comercial. Não pode ser patenteado de forma significativa. Não pode ser trancado atrás de uma marca. E não pode ser facilmente transformado em um produto que as pessoas devam continuar comprando a um preço premium. É por isso que o roteiro continua retornando à mesma ideia subjacente. Quando uma solução é barata, familiar
e disponível para quase todos, torna-se difícil de controlar. E quando se torna difícil de controlar, torna-se difícil construir lucro de longo prazo em torno dela. Na lógica da história, é exatamente por isso que as pessoas foram incentivadas a confiar em produtos de prateleira em vez de ingredientes domésticos, mesmo quando a solução da despensa tinha história, química e acessibilidade a seu favor. O roteiro não está simplesmente dizendo que as empresas venderam alternativas. Está sugerindo algo mais forte: que toda uma cultura de dependência foi construída convencendo as pessoas de que apenas produtos químicos de marca poderiam resolver um problema que as famílias comuns outrora administravam com itens que já estavam em suas casas. Aqui é onde o roteiro se torna completamente prático. Ele para de argumentar e começa a instruir. Primeiro, diz para pegar o vinagre branco destilado e despejá-lo em um borrifador limpo sem diluí-lo. Em seguida, borrife a superfície mofada completamente e deixe agir por 1 hora inteira. Não limpe antes do tempo. Não mexa. Na redação da transcrição, essa hora importa, porque o ácido acético deve penetrar na estrutura do mofo e quebrar a parede celular das colônias na superfície. Depois disso, esfregue a área com uma escova de cerdas duras até que esteja totalmente limpa. Enxague com água morna e seque a superfície o mais completamente possível. Em seguida, misture 1/4 de colher de sopa de bicarbonato de sódio em uma xícara de água limpa. Borrife a mesma área novamente e deixe secar naturalmente sem enxaguar. O resíduo deve permanecer no local porque, de acordo com o roteiro, esse bicarbonato de sódio restante altera o pH da superfície o suficiente para tornar o crescimento muito mais difícil nas semanas seguintes. E é assim que o vídeo encerra seu argumento central. Um tratamento por menos de $3, sem garrafa de marca cara, sem dependência de uma linha de produtos, sem a sensação de que a resposta tinha que vir de uma corporação para ser real. A transcrição termina dizendo que esse conhecimento não foi perdido porque parou de funcionar. Foi enterrado porque algo barato e eficaz é difícil de monetizar. Enquadra o método como parte de uma cadeia de conhecimento familiar que outrora passava livremente de uma geração para a seguinte, antes que a publicidade e a cultura do consumidor convencessem as pessoas a esquecê-lo. Essa reviravolta emocional final é o que dá ao roteiro seu tom duradouro. Não está apenas apresentando um remédio para o mofo. Está apresentando a redescoberta de algo que as pessoas comuns outrora tinham a confiança de saber por si mesmas.